Bom dia, bom dia, bom dia! Live número 29. Quem diria? Nós estamos aqui há 29 dias construindo uma trilha neural sólida. Bem-vinda, Letícia. Bem-vinda, Cleia. Você não conseguiu entrar ontem, né, querida? Bem-vindo, André. Bem-vinda, Claudinha. Ó, nossa galerinha toda da sala secreta aí, ó, chegando. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bom, querido? Bom, meu amigo. Bem-vinda, Cristiane. A gente vem construindo um caminho muito sólido. Hoje a gente vai andar rápido por aqui. Eu vou ser um pouquinho mais breve do que a gente vem falando aqui. Nossas lives estão gigantes. Mas porque hoje eu vou pedalar. Eu não pedalo há muito tempo. Bem-vindo, Alain. Vamos aproveitar aqui, né, enquanto a gente não para de falar, para a gente encaminhar a live aí. Convida pelo menos uns 3, 4 amigos para participar aqui com a gente. Vou nem gastar com a Alain, porque ele já está aqui. Claudinha também já está aqui, nem vou chamar. E depois sobe, não aparece, né? Me tornei aquela pessoa insuportável que manda live todo dia para todo mundo. Paciência. Vou ficar aqui selecionando um por um, vai quem tá aqui na frente, né? O que vocês acham? Perturba vocês mandando live? Ai, acho que encheu aqui, hein? E aí, contem pra mim. Contem pra mim aí. Bem-vinda, Priscila. Bem-vinda, Cristina. Bem-vinda, Yolanda. Bem-vinda. Vamos aproveitar enquanto o Instagram não me bloqueia pra gente conversar. Ai, você sabia, Alan, o quanto que a gente é capaz de influenciar pessoas, né? Os ambientes influenciam, a sua postura influencia, a sua fala influencia, o seu comportamento influencia, a sua disciplina influencia, seu descontrole e a sua irritação também influenciam. Bom dia, Yolanda. E a gente vem construindo toda essa trilha para a gente entender o quanto que a fala é poderosa, para a gente entender o quanto que os ambientes são poderosos, para a gente entender o quanto as amizades são poderosas, o quanto isso muda a nossa vida, né? Eu tô muito feliz ali com a nossa salinha secreta. Conta aí pra mim o que vocês acharam do dia de ontem. Um dia que quase que eu falo pra vocês que eu não vou entrar e adio. Olha, bem-vinda, Nicole. Olha a importância da gente ter rotina. Bem-vindo, Adrian. Da gente ter a decisão de fazer, da gente se comprometer. Bem-vinda, Sheila. Acertei? Sheila. O quanto que isso é importante, o quanto que é bom pra gente estar nesses ambientes, estar nesses lugares. Bem-vindo, Paulo Henrique. E a gente hoje vai falar sobre isso. Bom dia, querido. A gente vai falar sobre liderança, mas não uma liderança de cargo, né? Uma liderança de postura, uma liderança de quem tem uma equipe, uma liderança de quem... Ontem foi repleto de surpresas, né? Uma liderança de quem atingiu um ponto lá em cima e tá liderando uma galera. Mas eu vou falar da liderança como comportamento, da liderança como caráter, da liderança que você escolhe para liderar até a sua versão antiga mesmo que quer mudar. É muito importante que a gente tenha isso, né? Você tem que ter esse controle de fala, do que você fala pra você, do que você diz pra você. Tudo jóia, Paulo Henrique. E a gente vem aprendendo aqui o quanto isso é contagioso, né? Quando a gente tá ali, bem-vinda, Tânia, na nossa salinha secreta, né? E nos nossos encontros a gente começa a perceber o quanto um vai contagiando o outro. Enquanto um toma a liberdade de falar, o outro começa a falar também. Então, o quanto esse ambiente é poderoso e o quanto você é capaz de influenciar e liderar pessoas. E se a gente pode influenciar uma pessoa, e se a gente tem certeza que a gente é capaz de fazer isso, como é que você escolhe liderar?
você escolhe influenciar o ambiente positivamente, ou você é a pessoa que chega impulsiva e tumultuando o ambiente, né? A gente precisa ter, como faz para ter aulas de sabedoria? Paulo Henrique, são 29 lives com as de hoje, todas elas gravadas aqui no perfil. Quando você entra na minha página do Instagram, né, tem os posts todos aqui, tem 4 quadradinhos aqui, né, que é os posts, os reels, os que eu reposto e os que me marcam. Ele tá aqui nesse segundo, então é só chegar a página pro lado, ali estão todas as lives com capinha bonitinha, da 1 até a 29. Me conta aí quem tá aqui, se vocês adquiriram sabedoria ao longo desse período. Como que a gente aprende a influenciar pessoas, como a gente aprendeu a construir caráter, a gente aprendeu a escolher ambientes, a gente aprendeu o que a fala... o que a gente pode falar para influenciar, né, para o bem ou para o mal, e o quanto a fala dos outros pode ou não pode nos afetar, como que a gente lidera o que entra no nosso ouvido, como que a gente converte o que entra no nosso ouvido para que a gente tenha a melhor experiência com aquilo dali, ou que aquilo ali não nos importe, porque a gente aprendeu que a gente está alta demais, que não existe ambiente neutro, todo ambiente vai acabar influenciando a gente, todo ambiente vai alterar o nosso modus operandi, o nosso modo de ver a vida, o nosso modo de agir, o nosso modo de sentir. E que a gente é capaz de alterar esse ambiente. E o que a gente começou Entendi, vou querer depois. Me manda a sua chave Pix no privado, vou mandar um Pix de presente. Não precisa mandar um Pix de presente não, Henrique. Tem aqui, ó. Aqui embaixo tem o link da sala secreta. Entra lá, conversa lá com a gente, tá? Sempre ir atrás de novas dores para ficar cada vez mais forte. Não é isso? É amar problema, é amar dor, é amar tropeçar, é amar não só as coisas boas que acontecem na vida da gente, como também as coisas ruins que acontecem na vida da gente. Porque às vezes as coisas ruins que acontecem na vida da gente nos livram, né, nos treinam para nos livrar de problemas maiores. Então a gente cai ali para entender sobre a queda, para entender o que aconteceu, para a gente entrar num outro nível com mais sabedoria, com mais capacidade, com mais preparo, com mais discernimento, com mais maturidade. E na hora que a gente assume essa maturidade e essa responsabilidade pra gente, tudo muda à nossa volta, né? E a gente veio vendo isso aqui. E se você quiser, tem tudo isso aí. A gente está lendo Provérbios, né? Que é o livro de Provérbios da Bíblia. Mas usando Provérbios não como uma Bíblia religiosa, mas usando Provérbios como um livro que foi escrito há 2000 anos atrás e que contém muita sabedoria. E que a gente pode usar essa sabedoria para construir a maturidade, para construir discernimento, para escolher o caminho que a gente quer trilhar, né? Vamos lá, que hoje a gente está, ó, daquele jeito. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Se a gente está aprendendo todo dia aqui, claro, quem não tem rigidez emocional, quem não tem viés cognitivo muito forte, definido e não aceita mudança, quem não aceita a opinião alheia e está sempre querendo impor a sua verdade e a sua razão, né? Não aceita perder. E a gente aprendeu também que quem tem viés cognitivo forte é justamente aquela pessoa que não aprende, que não cresce. Porque quando você aceita um defeito, quando você aceita que você precisa mudar, quando você aceita ouvir uma opinião, um aprendizado, você está simplesmente evoluindo nela. Então você já aprendeu que dor, ela vem na vida da gente para fazer a gente mais forte. O que a gente não pode é ignorar essa dor, ficar no mimimi, porque a gente vai errar de novo a mesma dor.
Então, se a gente não pega uma coisa que aconteceu com a gente, se a gente não capta esse acontecimento para a gente converter, ressignificar e mudar e agir diferente da próxima vez, a gente vai ficar ali, ó, igual um idiota, repetindo o mesmo erro, mesmo erro, mesmo erro, mesmo erro. Então, a gente escolhe fazer pequenas correções no caminho, a gente escolhe errar rápido para aprender rápido. Porque quanto antes a gente erra, antes a gente aprende. E antes a gente acaba mudando e formando a nossa trilha neural. E dessa forma a gente vai consolidando dentro da cabeça da gente. Então é bonito ver vocês que estão já há mais tempo na live assistindo todos os dias, o Alan, a Claudinha, a Pri, a Cleia. E bem-vinda, Cláudia. Ó, a Ana aí, ó. A Ana chegou agora, mas já chegou cheia de sabedoria também, já chegou ali na aulinha secreta, então, aprendendo tudo isso, aprendendo que quanto mais rígido a gente que quanto mais a gente erra e a gente não muda e a gente fica ali no mimimi, na reclamação, né? A gente não cresce. E aí a gente acha que a gente tem a pior doença do mundo e que aquilo não vai resolver e que a gente está num buraco. Mas a gente vem aprendendo aqui que essa responsabilidade dessa mudança é nossa. E que é a gente que precisa fazer pela gente. Bem-vinda, Rose. Não tô te vendo lá na salinha, hein? Você entrou, não entrou? E achei que era 7, não quero perder nada. É 7, Ana, mas lembra que eu falei que hoje eu vou pedalar? E aí eu preciso sair um pouco mais cedo? Então, a gente precisa ter na nossa cabeça que a gente tem essa condição de fazer a neuroplasticidade, que a gente pode errar rápido e corrigir rápido o nosso erro, né? Então, o Pablo fala uma frase que eu gosto muito, e ele treinou a gente isso nesse próximo IP, nesse último IP, e a gente pode até fazer em algum momento uma mentalização dessa, onde a gente aprende, inclusive, a encarar a morte e perder o medo da morte. Então, ele fala que se for para morrer, que seja hoje. Se for para errar, que seja rápido. Então, errar rápido, esqueci, pedalar, exatamente isso. Então, errar rápido para corrigir rápido a rota para você seguir num novo caminho. Ontem ele falou uma coisa na live que a gente assistiu aqui na sala secreta. Faz um IP com a gente. Quem sabe fazer um IP com vocês? Pode ser, pode ser. Ontem ele falou uma coisa na live que a gente falou na salinha secreta e que ele nunca tinha falado. Eu acho que a gente foi ali, ó, troca de energia. Quando eu falei que se a gente dividir... Bem-vindo a G Ferreira. Seja muito bem-vindo. Quando a gente erra ali 1 milímetrozinho do nosso caminho, né? Eu falei bastante isso para vocês, que a gente vai desviando de uma tal forma, ó, que a gente demora mais para alinhar, para voltar para o nosso caminho, mas que não é impossível. E ele falou isso ontem, sobre um meteoro, né, algum desvio de rota no planeta, exatamente, sobre sair da rota. Então a gente precisa o quê? Tá num grupo, numa direção, seguindo pessoas que apontem a rota pra gente poder seguir, porque se a gente desviar um pouquinho, se a gente parar, lembra que eu falei? Se a gente parar para falar com alguém no caminho e a gente perder de vista, pode ser que nesse momento ali a gente se perca nessa rota. Então, o que a gente precisa? Ter um viés cognitivo mais maleável, ter uma rigidez, né? uma menor rigidez emocional para que a gente consiga ouvir os dois lados. Eu dei exemplo da política, eu dei exemplo do time de futebol, que a gente acaba ficando naquela guerra e que a gente não aprende, não cresce, não vai para lugar nenhum. Então, hoje é o dia que a gente precisa aprender a ser ensinável, coração ensinável. Então, aprender a escutar. Você tem sido ensinável? Me conta aí, quem é ensinável? Quem aceita aprender e mudar? Eu tenho certeza que quem está lá na salinha secreta comigo já entendeu a importância de ter um coração ensinável, de ter essa abertura para que a gente possa agir e fazer ali a neuroplasticidade formando as nossas novas trilhas neurais. Porque senão a gente vai agir sobre um viés cognitivo rígido, sobre um cérebro que não gosta de pensar e nem de gastar energia. Então ele vai fazer daquele modo que ele sempre fez. Então se o negócio dele é se trancar no quarto, chorar e deitar na cama e achar que o mundo não tem solução, é lá que você vai ficar. Mas a gente aqui não, a gente escolhe mudar. Nosso timinho escolhe mudar todos os dias. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam,
o povo geme. E a gente vem aprendendo ali na salinha exatamente isso, sobre essa posição de governo que a gente precisa ter sobre a nossa vida. E quando a gente tem essa posição de governo na nossa vida, o quanto o nosso ambiente muda e o quanto a gente influencia positivamente as pessoas que estão perto da gente. Então o que a gente precisa é só abrir a janela e olhar o dia que tá lindo, ó, gente. Conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu vou acabar derrubando minha bicicleta. Mas o dia hoje aqui tá lindo. Não vou conseguir, não. Deixei fechado mesmo. O dia tá lindo, o sol tá lindo. Eu durmo com a janela assim, tá? Eu durmo sempre com a luz entrando, ó. Eu faço isso aqui, entendeu? Eu tiro a luz forte. Bem-vindo, Fábio. Bom que você tá por aqui com a gente. Mas eu deixo a claridade, porque eu gosto de amanhecer com o dia amanhecendo. Porque isso começa a enviar para os meus olhos que o dia começou. Às vezes a gente acorda, mas fica trancado no quarto, fica com a luz branca acesa na gente, e isso faz com que o cérebro não entenda que a gente acordou. Então ele não começa a produção de hormônios do cortisol para acordar a gente e nem cessam a melatonina. Então a gente fica naquele reme-reme, naquela coisa que acaba deprimindo a gente. A gente vai ali diminuindo a nossa energia. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. E aqui é o que eu gosto sempre de frisar, né? Esses eram os exemplos que eles tinham. Lembra que o mundo há 2000 anos atrás, bem-vinda, Lucínia, era muito diferente do nosso mundo hoje. Então, os conhecimentos, as palavras, a vida que eles encontravam ali era extremamente mais compacta, digamos assim, do que a nossa. E aqui a gente vê, ele sempre acaba dando o exemplo da prostituta, mas aqui a prostituta, você pode pensar como o mau caráter, como o ladrão, como o falso, o fofoqueiro. Então você precisa lembrar que todos esses comportamentos, e são comportamentos, né? Eu gosto que vocês tenham essa distinção do que é comportamento, personalidade, do que é imutável, doença, né? Neuroquímico, alteração, para que a gente consiga ter essa visão um pouco mais flexível, porque se a gente achar que a gente é uma doença, uma bipolaridade, uma depressão, uma ansiedade, a gente vai se colocar nesse lugar de quem é, e quem é não muda, porque entendeu? Então é muito importante que a gente tenha essa diferença, né? E o homem que começa a amar a sabedoria, que começa a escolher as coisas que faz, que começa a liderar os ambientes e começa a liderar a casa, liderar o trabalho, liderar a equipe, liderar a comunidade, liderar as suas vontades, os seus desejos, que é isso que você precisa entender e aprender, né? Bem-vindo, Fabiana. É Fabiana ou Fabiana? E que a gente aprendendo a ter essa liderança e esse controle, a gente vai regulando não só a nossa vida, como o ambiente que a gente vive, como as pessoas à nossa volta, e isso começa a melhorar cada vez mais a forma que a gente vive, né? Então é importante a gente se perguntar todos os dias se a forma como a gente vive, ela melhora ou piora o ambiente, se ela traz segurança ou se ela traz tensão para o ambiente. Se ela traz paz ou se ela traz ansiedade para o ambiente. Porque quando você está ansioso, você acaba desregulando todo o mundo à sua volta. Então, é importante que você primeiro comece a olhar para você. Ah, mas porque fulano fez, porque deixa o fulano. A gente não vai ter tempo agora para corrigir o fulano. A gente primeiro precisa corrigir a gente. A gente primeiro precisa olhar para a gente para que a gente comece a traçar a nossa rota da melhor forma possível. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Aí, Claudinha, conhece isso? E isso daqui a gente tem que trazer para a vida, sabe? Às vezes a gente... Bem-vinda, Ana Lu Toledo. Seja bem-vinda. Às vezes a gente acha que é só pagando que as coisas resolvem. E se você percebe esse comportamento, você acaba alterando em tudo, né? Então, por exemplo, quem já tentou aprovar algum projeto em prefeitura, percebe que se você não colocar grana, o projeto não sai.
Quem já tentou fazer algum negócio com algum mau caráter já aprendeu também que se a gente não dá propina, se a gente não dá ali um pedaço daquilo que não é da pessoa para a pessoa, o negócio não acontece, né? E eu acho que isso é muito do que acontece com o nosso país. O nosso país criou essa cultura e esse ambiente onde as coisas só acontecem se você subornar, se você pagar por fora, você tem que subornar o guarda para ele não te multar. Não, o que você tem é que não errar, né? É só não errar que você não vai ser multado. Foi assim como o maluco ficou famoso, né? Se você não matar, se não estuprar, você não vai pra cadeia. Então, por que você vai reclamar da cadeia? Você tem que querer não entrar lá dentro, né? E é a mesma coisa numa ansiedade. Não tem que reclamar, eu sou ansioso, não. O que você tem que fazer são ter atitudes, mudar o seu entorno, mudar o seu ambiente, consertar as suas coisas para que você não entre nesse processo da depressão, nesse processo da ansiedade, que é isso que a gente olha, né, na vida da gente. Então, o quanto que a gente traz paz para o ambiente, o tanto que a gente melhora o ambiente, o tanto que a gente influencia as carinhas, né? É lindo ali na sala secreta, eu vendo quem chegou ali, né, na sexta-feira e quem já tá ali agora. Então, são as carinhas aparecendo, são as pessoas que não falam, começando pelo menos a dar boa noite, são as pessoas que têm vergonha de se abrir, colocando ali a vida delas em exposição, falando dentro de um ambiente seguro, porque isso vai regulando a gente e o ambiente que a gente vive. E é impressionante, se eu deveria ter feito isso, ter filmado ali a carinha de vocês no início, no primeiro dia, quem chegou ali, e filmar, né? O que teria sido a última aula que foi ontem, mas eu abri uma oportunidade para a gente fazer mais uma aulinha gratuitamente, ninguém vai pagar, quem não pagou vai pagar, óbvio, né? Quem não assistiu às aulas vai pagar para assistir as aulas de trás, óbvio, mas quem tá ali com a gente não vai pagar nada mais para assistir mais uma aula, porque tá muito bonita ali a nossa evolução, então eu não quero cortar esse processo, eu quero que a gente faça mais um dia, e aí depois tem todas essas 31 lives que vão ter no total, nós estamos na 29, só faltam 2 dias. 2 dias e a gente acaba esse nosso momento, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa regular a nossa emoção para a gente regular o nosso ambiente. E aqui, se vocês perceberem, eu falei sobre regular emoção. Eu não falei sobre regulação química, porque a regulação química a gente vai deixar para a parte médica. Então a gente vai no médico, a gente faz a nossa regulação química para que a gente consiga ter espaço para regular as nossas emoções do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente precisa. Porque quando a gente começa a tomar decisões mais conscientes, decisões com sabedoria para ativar o pré-frontal, não deixar a gente ficar ali, como eu falei, no sistema límbico, no sistema emocional, para que a gente vá regulando e construindo a nossa trilha neural com repetição, com menos impulso. A gente vai vendo que quanto mais a gente organiza isso em volta da gente, menos impulsivo a gente fica, porque a gente começa a parar para decidir e para tomar a nossa reação. Então você tem que pensar sempre, quando você vai tomar uma atitude, se você está tomando essa atitude por convicção, então é isso mesmo que eu quero fazer, ou se é na emoção, né? Isso vale para compra, isso vale para briga, isso vale para entrar e sair em discussão, isso vale inclusive para entrar nesse processo ansioso. Você está entrando no processo ansioso, você está começando a sentir que a respiração está alterando o que você está pensando, você para e pensa, eu tenho razão para isso? Eu vou conseguir dar conta? Aqui, ó, isso aqui é uma coisa que está no meu controle e eu consigo dar conta? Não, porque é do outro. Então eu não posso deixar que isso interfira em mim. Eu só consigo dar conta daquilo que eu consigo dar conta. E você precisa começar a entender essa forma de pensar, essa forma de agir, essa forma de trazer esse sentimento para dentro de você. Quem adulta seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Adula, né? Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Então, quem é você? Você é essa pessoa que usa de manejo e traquejo para atrapalhar a vida do outro? Para falar pelas costas? Você é aquela pessoa que fica ali infernizando o chefe, o colega, contra a outra pessoa que está do seu lado, ou a mãe contra o irmão, ou o marido contra a sogra,
né? A esposa contra a sogra. Então, quem é você? Quem é você nesse processo? O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Então, se você sabe que você pode apanhar na sua própria armadilha, o que você precisa fazer? Ter consciência para mudar isso, né? Hoje vai entrar pouca gente, né? Que a gente quase não avisou que que a gente ia fazer às 6 horas, né? Então, depois fica gravado aí, o pessoal assiste. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Então, leia pobre aqui, né? Não só o pobre financeiro. Eu quero que vocês, sempre que vocês olhem as coisas, você olhe por pelo menos 3 ângulos, né? Pelo menos 3 ângulos. Então, quando ele fala aqui que os justos levam em conta os direitos dos pobres, você tem que levar não só o direito do pobre, mas o direito do seu companheiro, o direito de quem mora com você, o direito da sua mãe, e observar até que ponto você está transformando esse ambiente no caos, até que ponto o formos operandes de você agir está mudando isso. Não sei se o Fábio está aí ainda, Fábio, mas a trilha neural do policial é uma trilha de fortaleza, uma trilha de imposição, é uma trilha onde você fica mais rígido para fazer as coisas. Me veio esse insight agora, e que às vezes você está agindo dentro da sua casa como você age na rua, como fardado. E você precisa, quando você entra na sua casa, tirar essa farda, não só a farda física, né, a farda material, mas tirar a farda do policial que controla, que multa, que castiga, que... Então, às vezes, foi um insight que me veio aqui agora, às vezes você acaba levando esse comportamento para dentro da sua casa. Você acaba levando esse comportamento para agir com as suas companheiras, com as suas mães, com os filhos. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente muito bem definido, né? Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios apaziguam. E, de novo, quem é você? Você é o que agita, o que faz com sarcasmo, o que está sempre ali alfinetando o outro e tocando ali com hostilidade nos defeitos do outro? Ou você é aquela pessoa que traz paz para o ambiente, que procura lembrar o quanto a pessoa é boa e o quanto ela pode melhorar? Então você é a pessoa que vai construindo o caminho que você vai passando e trazendo conhecimento, sabedoria e discernimento para agir com o próximo, ou você é aquela pessoa que vai ali e taca álcool na faísquinha que acabou de acender? E isso é uma coisa que a gente precisa fazer essa autoanálise todos os dias. A gente precisa entender que o ambiente circula da forma como a gente habita nele, né? Então a gente precisa ter esse olhar mais construtivo, tá? Me dá algum oi aqui, alguém, porque eu acho que travou de novo a live, né? Eu acho que a gente tá fazendo a live todo dia e que a gente comenta muito e fala muito na live, o Instagram, ó, cortou a gente. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Então, isso aqui tem a ver com rigidez cognitiva, né? Se você for discutir com alguém que não é sábio, se você for discutir com alguém que tem rigidez cognitiva, isso vai se transformar num inferno na sua vida. Porque ele simplesmente não vai aceitar. E ele vai acabar descarregando tudo isso. Não tá aparecendo, né? Eu tô vendo aqui os foguinhos e tô vendo que não entrou nenhum comentário, né? Bom, tem um pontinho de interrogação aqui, ó, se vocês quiserem. Aqui é a sala secreta. E aqui tem um pontinho de interrogação, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, comenta aqui, tá? Então, essa descarga emocional desregulada, essa forma de agir mais impulsiva, mais agressiva, isso é desregulação. E desregulação tira a paz do nosso amigo querido, amado cérebro. O cérebro gosta de quê? De estabilidade, o cérebro gosta de previsibilidade, o cérebro gosta de rotina. E ele vai entrar na rotina que você traçar para ele. Então, se você traçar para ele que aqui a gente veio aqui, ó, pro caos, pra luta e para enfrentar e para brigar mesmo e para xingar mesmo, é assim que ele vai se comportar. Porque ele é o quê? Especialista em treinamento. Se a gente tivesse alguém que treinasse a gente como o cérebro treina pro bem, mas a gente tem, né?
A gente tem alguém que pode treinar a gente especialista para o bem, né? Tem. Que é você. Você pode fazer isso. Você pode treinar e virar especialista em fazer as coisas para o seu bem e para o bem, naturalmente, para o bem de quem está em volta de você. Então, a primeira coisa que a gente precisa é tirar esse viés cognitivo, essa coisa de achar que a gente é o único correto e que não tem jeito. Porque se a gente começa a ficar dessa forma, a gente acaba trazendo essa ansiedade, esse estresse, e isso vai dominando não só a gente, como todo o nosso ambiente, todo mundo que está em volta da gente. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. E isso aqui, esse matar, não é só matar de morrer, né? Esse matar é matar até o seu lado bom. Então, se a pessoa é a pessoa ruim, a pessoa que rouba, ela vai te convencer de que você está sendo trouxa se você não fizer, né? Então, você pega um amigo que trai demais a mulher, um amigo que sacaneia o outro, que fala por trás, que puxa tapete, que arma, ele vai falar, pô, tu vai ficar aí nessa de você, tu é um trouxa, tu é um trouxa. E aqui a gente precisa pôr a distinção bem clara do que é ser trouxa, do que é ser bobo, do que é ser inocente e do que é escolher fazer diferente. Você não precisa perder uma briga e se colocar no lugar de trouxa. Você escolhe, você não perde uma briga, você escolhe não lutar algumas guerras. E a gente precisa ter essa visão muito clara na vida da gente. Porque o cérebro, ele gosta desse fight, dessa coisa automática, né? E a gente precisa mudar isso dentro da vida da gente. A gente precisa ter um direcionamento mais claro para que o nosso cérebro saiba exatamente para onde ele está indo, porque senão ele vai buscar a dopamina barata, ele vai buscar o prazer imediato, ele vai buscar aquilo ali do agora, né? E muitas das vezes entrar numa briga é muito estimulante, é muito, né? Tem pessoas que têm perfis diferentes, mas tem pessoas que vão gostar muito de entrar nessa briga, né? Se tivesse alguém que treinasse como cérebro, não é isso? Você imagina. Mas tem, meu amor, tem você. A aula de ontem foi o EP. Foi isso aí, Ana. A live está top. O do policial explodiu meu cérebro. E é isso. Se o policial não tira a farda, ele acaba agindo dentro da casa dele e como ele age, aí ele vai destruindo lares. E o Pablo conta uma história que ele foi treinar um exército, né? Dar uma aula no exército. E ali quando ele entrou, imagina, ele entra com aquela carinha dele, ainda era mais novo ainda, aquela montoeira de gente fadada, com aquela cara de mal, quem é esse cara que vem falar? E aí ele foi ali destruindo o cérebro das pessoas e os caras começaram e pararam e olharam para aquilo ali e ficaram ensandecidos. E aí ele virou, teu casamento tá uma merda, 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 e os caras fizeram assim. E aí o que eles descobriram? Eles descobriram que eles iam para casa e levavam a farda e o homem fardado. Olha que loucura. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, deu uma boiada para não entrar numa briga. Deu uma boiada para não entrar numa briga, porque depois que você entra, acaba sobrando marca para tudo que é lado, né? E você acaba trazendo isso para dentro de você. Para o governante que dá ouvido às mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Então eu acho que é isso daqui, às vezes, e eu falo para você, se você acaba alimentando uma pessoa que vem falar mal da outra toda hora, pode ter certeza, quando você virar as costas, ela vai falar mal de você. Então, quando você acha que você está sendo esperto ali, está sendo está sendo cool, falando mal do coleguinha com alguém que veio trazer, ou você é essa pessoa desse comportamento, saiba que assim que você virar as costas, vão falar mal de você. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro.
E isso aqui fala muito sobre governo, né? Não só o governo da política do nosso país, mas como o governo da nossa vida, o governo das nossas relações. Então, se você começa a agir com mais justiça e não só com o pobre, mas com todo mundo à sua volta, com certeza você vai se tornando uma pessoa que as pessoas gostam de conviver, que as pessoas gostam de ter por perto, e isso vai mudando toda a vida da gente. A vara da correção da sabedoria. A vara dá correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então, às vezes você precisa de uma rigidez maior em algum ponto, às vezes você precisa colocar ali a sua visão de uma maneira mais clara, né? O que mais te impactou nesse IP? O que mais me impactou nesse IP, eu acabei não ficando no IP na sexta-feira a maior parte do tempo por conta da aulinha de vocês, mas o treinamento para a morte foi uma coisa que me impactou muito. A morte foi uma coisa que me impactou muito. E as mentalizações, né? Quando a gente começa a mentalizar o que a gente quer para nossa vida, e a gente mentaliza mesmo, gente. A gente fecha os olhos e lá, Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve, sempre cuidou de mim. E eu já consigo me ver caminhando por essa trilha com muito mais sabedoria, com muito menos impulsividade, Pai. Eu consigo ver que o meu organismo está mais regulado e que eu consigo me manter cada dia mais estável e que eu procuro estar todos os dias fazendo bem, Pai. E eu vejo que eu já trilhei uma trilha grande, eu já estou numa consistência e que daqui para frente é só fazer isso melhor, eu consigo já me ver melhorando. E você mentaliza e visualiza aquilo ali que você quer para você. E isso é muito forte, gente. Porque tudo que o cérebro visualiza, tudo que você desenha com muita clareza para o cérebro... presta atenção nisso aqui. O cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Vocês sabiam disso? O cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se você começa ali a viver um momento de caos, de depressão, e trazendo essa tristeza e essa angústia e esse sofrimento para dentro de você, ele entende que esse é o ambiente. Sacou? E se você começa a visualizar que você é forte, que você é poderoso, que você pega o microfone, Alan, e fala, e que você tem poder da fala, e que você já se imaginou falando, que você já olhou milhares de vidas que você vai transformar, e você começa a fazer essa mentalização, e você começa a acreditar nesse processo, o cérebro também acredita. Se tivermos medo, nunca iremos conseguir dar um passo na vida. É isso, Alan. E eu sei que às vezes eu te constranjo ali na nossa salinha para que você fale, mas eu tenho certeza que na hora que você decidir abrir a boca e falar, e ali você está num ambiente seguro, então, apesar de ali você estar com algumas pessoas que você nunca viu, você já entendeu que o ambiente é seguro e que as pessoas que estão ali são pessoas boas, são pessoas que querem o seu melhor, isso vai dar uma bugada no teu cérebro. E na hora que você perder esse medo da fala e na hora que você administrar ali o teu poder de fala, muitos outros medos na sua vida vão cair por terra, porque eles são encadeados, lembra? Eles são todos encadeados. E se você começa a quebrar um, você vai quebrando em sequência os outros. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Então, se o dinheiro vem sujo, ele vai acabar indo sujo. Se você faz as coisas exclusivamente com foco no dinheiro, as coisas vão cair por terra já já. Se eu tivesse escolhido cobrar 10 mil reais de vocês nesse momento, onde vocês ainda estão se construindo, para a gente ter essa linha secreta de 2 dias, e não vou dizer que não seja justo, né? Porque a gente trouxe muita sabedoria e existem outras coisas que são até mais caras do que isso e não entregam o que a gente entregou ali uns para os outros. Eu não acho que seria correto, porque vocês ainda não estão no nível de sabedoria, no nível de caminhada, de trajetória para um momento desse.
Então eu prefiro ir construindo isso com vocês, ajudando vocês a melhorar o entorno de vocês, a vocês aprenderem a ter menos medo e mais confiança em quem vocês são, para que vocês possam ir crescendo profissionalmente, se colocando em melhores situações, se impondo de formas melhores, porque ali na frente a gente se reencontra. Entendeu? Então, isso é uma construção que a gente está fazendo. Então, muitos amigos meus falam, você tá louca, você tá aí nessa sala ficando aí, em vez de 1 hora, tu fica 4 horas, tu fica 3 horas por R$29, você é louca. Eu acho que é uma construção, eu acho que é uma questão de justiça, então ali eu cobrei o mínimo necessário para eu bancar a estruturinha da sala, né? E a gente vai construir isso junto. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão estar aqui crescendo junto comigo e a gente vai estar construindo. Então não é que eu não me dou valor de forma nenhuma, não é que eu não acho que eu vou entregar, eu acho que eu vou entregar. Mas eu sei quem está à minha volta e eu sei quem precisa. E eu preciso fazer isso de uma forma justa, entendendo que Deus vai nos recompensar, porque Deus provê. Discipline seu filho e este lhe dará paz, dará grande prazer à sua alma. E isso aqui tem a ver com disciplina da gente mesmo, né? Então, se a gente vai se disciplinando, se a gente vai conquistando as nossas coisas, se a gente vai aprendendo a fazer as coisas de uma forma melhor, isso vai dando alegria pra gente também, que é o que eu falei sobre a autoestima. A autoestima é um conjunto de feedback. Então, se toda vez que você consegue fazer uma coisa, você se parabeniza, então, Alan, se você, em vez de você se dizer por que eu não consigo vencer o medo e falar na tela, você faz isso diferente. Você fala, que bom que eu tive coragem de abrir ali a voz e dizer boa noite para os meus amigos e não doeu. Amanhã eu vou dizer boa noite, tudo bem? Entendeu? E aí você vai pouco a pouco mudando a forma como você vai encarando isso. E você vai vencendo essa situação. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. E aí aqui a lei não é só a lei do policial, a lei da Constituição, que é óbvio que isso a gente tem que fazer porque nós somos quem? Pessoas íntegras, pessoas com caráter, pessoas que escolhemos viver em ambientes melhores. Mas aqui também são as nossas leis, as leis que a gente traça pra gente, né? As leis que a gente usa como um direcionamento. Então é a nossa lei, é para onde a gente quer ir, é a nossa direção, é o nosso caminho e eu não vou desviar nem 1 milímetro do meu caminho. Porque pode parecer pouco, mas na hora que eu andar bastante, eu vou ter perdido a minha direção. Então, é muito importante, né? Muito necessário que você tenha essa direção clara, esse lugar exatamente para onde você está indo. Porque se você não tiver e não bater o pé ali nessa questão, a dopamina rápida te busca, porque o prazer imediato é muito bom, ele é muito cômodo, o cérebro ama prazer imediato. Então, é preciso que a gente aprenda a tolerar a dor. É preciso que a gente aprenda a tolerar o desconforto. Porque muitas das vezes o cérebro treina a gente que qualquer incômodo, qualquer coisinha que acontece com a gente, já transforma o dia da gente no inferno. E isso vai do básico, tá, gente? Por exemplo, é muito raro eu tomar um remédio para dor. Por exemplo, eu tô aqui com uma dor horrível, eu dormi mal aqui, ó, e eu tô com uma dor aqui. Às vezes ela vem me incomoda, eu vou, mexo um pouco, você vê que às vezes eu me movimento um pouquinho, daqui a pouco eu vou fazer uns exercícios aqui para soltar um pouco isso, mas eu não vou tomar remédio. Não vou tomar remédio. Ah, eu tô com dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser desidratação, eu bebo água. Dor de cabeça pode ser estresse, eu procuro relaxar. E procuro não pensar na dor. Então eu sou uma pessoa que se eu tiver uma dor de cabeça, a não ser que seja uma coisa insuportável e eu vá tomar um comprimido de Neosaldina, alguma coisa assim, eu não vou ficar tomando remédio para um desconforto. Porque até esse desconforto que a gente aprende a viver molda a gente. E tem um estudo que saiu agora e que eles vão aprofundar mais isso, né? Porque aí quando um sai, o outro quer provar conta, daí o outro vai, diz, aquela coisa toda, que é falando que os analgésicos, né, dipirona, paracetamol, eles acabam atuando no mesmo centro das emoções e que o centro da dor e o centro da emoção, eles estão extremamente ligados. Ah, escuta isso, acorda aí.
Concorda? Olha aqui. O centro da dor e o centro da emoção estão juntos. Então, se você desliga a dor, você reduz o volume da emoção. E aí você fica a pessoa menos susceptível a sentir uma emoção grande, a ficar feliz, a amar, a gostar. Se altera. Você diminui a percepção do que é bom. Olha que loucura, né? E se a gente tem esse direcionamento, se a gente começa a entender sobre isso, a gente começa a mudar a nossa visão e a gente perde essa visão de urgência do que eu tenho que fazer porque eu tenho que melhorar hoje. Não, é como a Vânia fez, ela vai melhorar em 100 dias. Ela não traçou uma meta e vai fazer. Não, e toda vez que ela não consegue cumprir a meta naquele dia, simplesmente no dia seguinte ela faz o quê? Ela levanta e vai de novo. Simples assim. Você já viu alguém que se precipita ao falar? Você conhece alguém assim? Ei, conhece alguém que se precipita ao falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Porque às vezes você vai agindo, vai falando na impulsividade. Com isso, você vai botando tudo isso que você tem de dentro para fora. E aí a gente precisa ter muita malícia nessa observação, né? Quem tá no quadro bipolar, de não se culpar depois disso se tá em mania. E quem tá... Olha aqui, ó, presta atenção aqui para eu corrigir a minha fala. Não é não se culpar. É usar essa culpa para corrigir a situação e tentar fazer diferente. E não viver com a culpa e carregar a culpa como se fosse uma mochila de milhões de toneladas nas costas. Então, a gente precisa ter muita clareza sobre isso, tá? Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristeza. E aqui escravo leia filho, né? Se você mima demais, depois você não consegue dar conta. Depois nada satisfaz e a pessoa aprende a ser insatisfazível. Se é que existe esse termo, né? Eu me precipito muito, estou trabalhando isso. É exatamente isso, Priscila. Às vezes você vai precipitando uma ação, uma atitude, sem pensar, sem planejar aquilo dali. Entendeu? E isso daí vai acabar te trazendo dor, vai te trazer consequência, vai te trazer um ambiente estressante e que vai aumentar a sua ansiedade, que vai aumentar a sua dor. E isso é gatilho, gente. Isso é gatilho atrás de gatilho. Por isso que eu falo assim, né? As pessoas falam, tá na depressão, é só levantar e seguir a vida. É porque essa pessoa que fala isso pra você é uma pessoa que ela nunca se deixou cair. Quando ela derrapa um pouquinho, ela já levanta. Ela derrapa um pouquinho, ela já levanta. Ela não deixa chegar lá no fundo, porque depois que chega lá no fundo é muito mais complexo. Então, o que ela precisa, se tiver gente entrando, gente nova aí, vocês deem bom dia e fala que eu não tô lendo quem tá entrando, porque o Instagram desistiu de mim, ele bloqueou. Ai, Jesus, só o Instagram mesmo. Então, a gente precisa ter essa visão, tá? O homem irado provoca as brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Ai, porrada na cara de vocês aí. Aqui, ó. Ô, policial, o gênio violento comete muitos pecados. O homem irado provoca muita briga. Então, a gente precisa ter esse discernimento, sabe? A gente precisa... entender que quando a gente fere o outro, a ferida do outro fica aberta e ela vai acabar ferindo a gente. Então a gente precisa até ajudar a curar a ferida do outro para que a ferida do outro não machuque a gente. E isso é sobre maturidade, né? Isso é sobre um viés cognitivo mais flexível, mais maleável, que traz mais aprendizado, que te ensina a ter sabedoria e mais maturidade para fazer escolhas. Então... pensar rápido demais pode acionar o sistema automático. E a gente talvez não tenha tido tempo ainda de formar um sistema automático com a trilha neural que a gente quer. E toda vez que você pensa um pouquinho antes de falar, um pouquinho antes de agir, um pouquinho antes de decidir, isso vai tornando... o seu cérebro começa a entender que tu tem liderança nessa bagaça aqui, entendeu? Que tu manda nessa bagaça e que as coisas vão ser diferentes daqui pra frente. Então, a gente precisa aprender a dirigir as coisas com mais maturidade e menos ansiedade. E aí, você botar aí no seu caderninho para você analisar ao longo do seu dia. Quem sou eu?
Eu sou aquele que paro, penso, organizo, ou eu sou o que vou agindo na impulsividade, na ansiedade? Só aumenta cada vez mais essa minha ansiedade, né? O orgulho do homem o humilha, mas o espírito de humildade obtém honra. Aí não precisa mais nem comentar sobre isso. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Você ouviu isso aqui? O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Não seja cúmplice de coisa ruim. Se você não quer denunciar, não quer arrumar confusão, simplesmente fala, se afasta. Isso não combina com o meu modo de vida, com o meu modo de agir. Entendeu? Agora travou? Agora travou? Me fala assim, se travou. Ei, travou? Me manda coraçãozinho. Ih, agora eu acho que travou de vez, hein? Ah, mandou. Então vocês estão aí, né? Show, vamos lá. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Eu acho que a gente já trilhou esse caminho bem sólido, né? Pra gente entender que o orgulho, ele vem disfarçado. Muitas das vezes ele vem disfarçado de ego, e o ego acaba bloqueando o que a gente quer aprender. Que quanto mais humilde, mais maleável a gente é, mais a gente consegue fazer a trilha neural que a gente quer fazer. Então a gente precisa se perguntar todo dia, eu quero crescer ou eu quero estar certo? Porque às vezes você se agarra ali na rigidez do eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, e você estagna nessa posição. Então você precisa ter um pouco mais de humildade para você escolher mudar. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Ontem ele fez uma coisa com a gente, né? Que ele mentalizava e a gente tinha que se concentrar ali e sentir na mentalização o que ele estava pensando, né? Treinamento. E ele tinha 2 garrafas d'água que alguém colocou e ele falou, eu vou mentalizar uma coisa. E na hora que ele mentalizou, na hora eu vi ele olhando para a água e mentalizando a água. E a gente tinha que tomar uma atitude, né? E qual foi a atitude que eu pensei? Tem 2 águas, eu vou pegar uma para mim e vou deixar uma para ele. E aí comecei a beber a água. E aí ele falou, você se colocou na posição de necessitado. Você só pensou em você estava com sede, você pegou a água e resolveu beber. Ainda está me justificando que você pegou a água para beber. Quando nós somos aqui mais de 20, você simplesmente viu 2 garrafas, pensou em você e bebeu. Gente, eu queria enfiar minha cabeça no fundo do poço. Porque ali tinha água, e tinha mais água, óbvio, que era só a gente pedir mais água que ia chegar mais água, né? Mas eu poderia ter pego a água e falado, alguém tá servido? Alguém quer água? Você quer água, Marçal? Né? Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. E aí, os ímpios detestam os íntegros. Isso aqui, gente, aí amanhã começa com ditados, eu adoro. A gente já acabou. Isso aqui mostra exatamente isso, né? Quando você fica ali na posição de necessitado, aguardando reparo, aguardando que alguém venha te ajudar, justificando que a culpa é do outro, e nenenê. Acho que a gente não tem mais espaço para mimimi depois de 29 dias, né? O mimimi aqui acabou. Nós somos pessoas fortes, decididas, que traçamos a nossa reta e fazemos o nosso caminho. Eu acho que esse mimimi aí já não pertence mais pra gente. A gente sabe que a gente precisa ter um comportamento sólido daquilo que a gente quer para construir a trilha neural que a gente quer, sem rigidez cognitiva, aceitando enxergar o que é do outro. Porque quando a gente fica nessa intensa busca de aprovação, a gente entra dentro de um sistema de ameaça social. É como se todo mundo estivesse ameaçando a gente, como se todo mundo estivesse deixando a gente naquele lugar, como se todo mundo estivesse querendo destruir a gente. E aí a gente fica ali e isso vai gerando uma ansiedade cada vez maior, e isso vai levando a gente naquilo que eu chamo de hangover, que é aquela ressaca emocional. Então a gente precisa ver e escolher viver, o Alan que gosta de dever de casa, se você quer viver por convicção ou por validação. Então você quer ser convicto do que você vai fazer e escolher o caminho que você vai fazer, ou você quer simplesmente que as pessoas fiquem te validando e te falando e dizendo o que você tem que fazer, e dizendo o caminho que você tem que seguir. Entendeu? Então eu acho que é isso. E hoje
a gente aprende muito sobre liderança. A gente aprende sobre liderar não só a nossa vida, como todo o nosso entorno. E que a gente não pode usar, né, da farda, muitas das vezes, para ter essa liderança. A gente precisa entender que a gente tem que se organizar por dentro para que a gente consiga ter essa liderança. Porque quando a gente se organiza e faz as coisas da melhor forma, e isso a gente falava muito quando eu trabalhava lá no hospital, sobre chefia e liderança. E isso tem uma grande diferença. O chefe, ele dá ordem. O chefe, ele não escuta a sua opinião. Ele simplesmente faz do jeito que ele quer fazer e ele te obriga a fazer do jeito que ele quer fazer. E isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera insegurança, isso gera uma série de coisas. O líder, ele acaba governando pelo exemplo, né? Ele começa a governar não só a si, como ele governa também o ambiente que está em volta dele. E isso vai fazendo com que isso vá mudando. Porque se você se deixa dominar por esse impulso, por essa arrogância, você acaba dando uma desorganizada na paz do ambiente. Então, por mais que as pessoas façam o que você manda, existe um clima ali de medo, de temor, de ódio, de raiva, e isso vai dominando e desorganizando toda a energia desse ambiente. Porque o chefe, ele não tem consciência de que ele está contaminando toda a equipe dele. E é muito importante que a gente traga isso para a vida da gente, né? E vamos encerrar por aqui, que eu já estou começando a ficar atrasada. Mas lembrando o que a gente vem construindo, que é a nossa casa. Lembrando que a gente cada vez tem mais consciência, cada vez a gente tem mais autocontrole, cada vez a gente tem mais sabedoria, cada vez a gente tem mais ação sobre aquilo que a gente quer. Cada vez a gente escolhe mais aonde a gente quer chegar e a gente vai alinhando esse caminho com muita coerência, com muita sabedoria, com muito discernimento. Que a gente começa a aprender que a nossa maturidade influencia todo o ambiente à nossa volta, que o nosso comportamento influencia não só a gente, mas todo mundo, que a gente acaba trazendo isso que a gente vive, bom ou ruim, para o ambiente que a gente vive. Então a gente precisa entender que a gente é responsável pelo clima que a gente carrega, né? Então eu não posso dar conta do que você sente, eu não posso dar conta de como você age, mas eu posso dar conta de como eu ajo e de como eu reajo ao que você faz. E eu acho que esse é o maior ensinamento, não só de hoje, mas que a gente vem trazendo ao longo de todo esse percurso, né? Então, pro Alan que gosta de dever de casa, Alan, e hoje você vai ter paz à noite, mas amanhã a gente vai ter guerra. Escolhe liderar alguma área da sua vida. Escolhe algo que você precisa fazer para você começar a ganhar essa sapiência de controle, sabe? De como que você controla uma reação, de como que você modula uma fala, de como você age com uma firmeza do que você quer, mas sem agressividade, sem impulsividade, de uma forma mais calma. Que você decide as coisas pelo aquele princípio que você escolheu de sabedoria, de discernimento, e não escolher por escolher, e não a pessoa, lembra que eu falei ontem, sobre a pessoa que não tem desejo, né? Por que ela não tem desejo? Porque ela aprendeu que ter desejo era ruim, que ela precisava simplesmente receber uma ordem e cumprir. E você vê muito isso como perfil profissional no trabalho, é aquela pessoa que sempre aceita, que ela nunca questiona, que ela nunca traz uma ideia nova. Ela fica ali só buscando aprovação. Então, experimenta hoje, na atitude com as pessoas que você vive em volta, não buscar aprovação, mas buscar uma coerência comportamental que faça com que o outro, no fim, acabe até te aprovando. Mas que você não faça dessa forma pela aprovação, mas por aquilo que vai sentir em você, entendeu? E que a gente entenda que isso é uma construção diária, que isso é uma repetição, que a gente precisa lembrar esse padrão todo dia, que a gente precisa construir essa nossa casa com tudo isso que a gente vem planejando. A gente planejou, a gente estruturou, a gente fez o projeto, a gente mentalizou e a gente já arou o terreno, a gente já começou as bases sólidas, porque a gente não quer
morar num lugar desorganizado, numa mente bagunçada, numa mente que vive em caos, né? Vamos ver o que mais vocês falaram aqui para mim. Somos o termostato do nosso ambiente. É exatamente isso. Somos o termostato e não o termômetro. Perfeito. Nossa, perfeito isso, Ana. Perfeita essa frase. Nós somos o termostato e não o termômetro. O termômetro é aquela sensação que você vai ter de que está muito calor, de que o ambiente está tenso, de que tá impulsivo, tá? A gente está brigando muito. Mas você pode ser o termostato, você pode ser aquele ali, ó, que vai na sintonia fina, com muita sabedoria e muito discernimento e ajusta esse momento, tá bom? Então, é isso que a gente tinha para falar hoje, né? Me leva para casa. Me leva para casa. Esse é o nosso movimento, né? Vem para casa. Vem para casa. E é essa casa que a gente quer morar. Essa casa que a gente construiu com sabedoria, essa casa que a gente construiu com discernimento, essa casa que a gente escolheu sabendo exatamente onde cada tijolo é colocado e o tipo de parede que ele gera. É isso que a gente precisa ter essa atenção, tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês e até amanhã. Hoje à noite, então, a gente não tem encontro, tá? Volto eu para casa, vou pegar a estrada, agora vou pegar a estrada de bicicleta. E é isso aí, tá bom? Então, um beijo gigante no coração de vocês e até amanhã.